Ô Paulo, mas assim, quando a gente tá conversando com as pessoas no dia a dia, muita gente, assim, acha que o GatoNet é um jeitinho, né? O jeitinho e tal, mas não entende que isso realmente é um crime, né? O que que faz o GatoNet ter, né, essa ação, inclusive essa atenção do próprio Ministério da Justiça e Segurança Nacional? Conta pra gente, inclusive pra gente levar essa mensagem pra uma audiência mais ampla. Não, com toda razão. A pessoa fala, poxa, é um conteúdo de um streaming, o streaming está caro, eu quero pagar mais barato. Mas, na verdade, quando a gente verifica, tem um estudo da Associação de Música e de Música que fala que quem mais pirateia música é quem está na classe C e B. Então, quem tem condição de pagar por um serviço de streaming de música. Da mesma forma, a questão de IPTV. Então, as pessoas querem, às vezes, pagar mais barato, querem evitar pagar os diversos serviços de streaming, mas aqui querem optar pela IPTV achando que é um jeitinho. Mas, na verdade, ela está afetando, primeiro, toda a indústria, toda a cadeia de indústria de produção de conteúdo, seja de música, seja de filmes, seja da própria TV. Então, você afeta milhares de empregos, afeta diversas cadeias, não é só aquele estúdio, não é só aquele canal, não é só aquele conglomerado que é afetado as pessoas que trabalham nele. E dependem daquela remuneração do pagamento para aquele serviço, né? E isso no campo econômico, no campo do direito à propriedade intelectual, tem essa situação. Mas também tem crimes contra o próprio consumidor. Aquela pessoa que está comprando o seu IPTV ali de uma maneira que ele acredita está sendo esperto, né? Ele acaba optando por um serviço onde não tem nenhuma proteção, nenhuma garantia quanto ao consumidor. Você não tem, se o IPTV cair, for derrubado pelo Ministério da Justiça e pelas polícias, não vai ter nenhum retorno. Teve muita gente que ficou sem ver a final da Libertadores. Nossa operação foi dia 27. Então, não tem saque que dê jeito, né? Alguns palmeirenses agradecem, viu? Não, mas a gente foi estrategicamente pensando nisso. Teve o lançamento de um seriado famoso também, que era marcado no dia seguinte. Então, foi estrategicamente marcado para a pessoa poder. Stranger Things, vamos dar nome aos bois. Exato. Coisas então, estranhas aconteceram antes de Stranger Things chegar. Exatamente. Coisa estranha é ao se ligar a sua televisão de IPTV e não funcionar, né? Então. Mas é nada mais estranho se você pagou por um serviço não homologado, um serviço que não era o correto, que não remunerava o artista, nada mais certo do que acontecer de não ter o sinal. Então, o consumidor, a gente está tentando proteger também o consumidor desse tipo de prática predatória, desse falso barato que acaba saindo caro. Não, o terceiro ponto é a vulnerabilidade, né? Tem alguns estudos da Anatel que apontaram o quanto essas TV Box elas são nocivas à sua infraestrutura de internet, ao seu Wi-Fi, aos seus dados, a própria ela abre brechas, tem malwares instalados, backdoors que permitem que a sua internet seja acessada indevidamente. Então, ela abre vulnerabilidades na sua internet para futuros hackeamentos, além dos dados que você forneceu ao serviço do IPTV, que geralmente são vazados. Então, você tem N prejuízos que acabam saindo muito mais caro para você depois. É um jeitinho que sai bastante caro, hein? E falando nisso, a gente não tratou aqui, mas as TV Box ilegais, que são o aparelho que conecta o brasileiro ao GatoNet, ao serviço do GatoNet, que fica lá na nuvem, ele é ilegal porque ele não é homologado na Anatel. Ano passado, eu dei um pulinho num dos institutos que faz homologação. Eu conversei com alguns técnicos. Fui lá no CPQD. E aí eles mencionaram... Foram eles os responsáveis por fazer desses vários testes. E aí eles mencionaram que eles já avaliaram como que a TV Box se comporta em relação aos outros equipamentos de radiofrequência. E aí eles disseram que assim que eles abriram aquela caixinha, a radiação foi tão grande que uma antena que estava próxima caiu o sinal de celular dela. Ou seja,
é um aparelho tão perigoso e ele tá tão em não conformidade com a tecnologia brasileira que é capaz de você causar um apagão na sua região, caso você esteja usando. Aí a pessoa liga lá na tela e fala assim, o meu sinal do celular caiu! Ah, claro, tem que ir a Vivo, não sei... Na verdade, talvez possa ser uma dessas interferências. Mas, Paulo, enquanto você estava contando aqui sobre as várias ações do laboratório de cibernética do MJSP, eu fiquei pensando se as pessoas do seu entorno sabem o que você faz, sabe? Se elas têm conhecimento de que quando cai a TV Box delas, caso elas usem, é você o responsável. E como que elas reagem? Elas ligam para você e falam assim, Paulo, de novo? Esse negócio de operação 404... Mas antes da Libertadores, Antes Paulo, da Libertadores, antes de Stranger Things... Fizesse na segunda, pô. Pois é. Não, na verdade é uma ação conjunta, né? O Laboratório de Operações Cibernéticas, ele é uma das engrenagens, né? Ele faz parte da coordenação dessa ação, e ele que repassa para as polícias, faz esse relatório de inteligência, é uma das engrenagens que está junto à indústria, que está junto às polícias civis, está junto à Anatel, Ancine, outros órgãos públicos, para poder realizar esse resultado, né, que é da maior operação de combate à pirataria digital das Américas. Ô, Paulo... Então, não se faz sozinho, acho que essa que é o ponto central e o mais interessante. Ô, Paulo, não que eu use e não que eu conheça pessoas que usam Gatunete, mas... Vocês têm ideia... tem até amigos que são. Vocês têm ideia de quando as operações vão acontecer, né? Dá para eu ligar para você e perguntar se vocês vão fazer antes de um jogo importante, só para avisar um brother aí para ele ir pro bar, para ele contratar um serviço legal, ou é uma coisa assim completamente sigilosa? Vocês sabem no dia? É a operação policial, né? Nós, do Laboratório de Operações Cibernéticas, a gente sabe, né? A gente que programa, a gente que alinha com os estados, né? Os dias que ficam melhor para todos os estados conseguirem cumprir, alinhar todas as federações, todas as polícias civis das federações, né? Essa teve 15 polícias civis envolvidas, essa operação da fase 8. Né? Então, alinhar com 15 PCs, né? Todas as PCs sabiam, a gente conseguiu alinhar a data com todos, então mas a gente ainda trata como uma operação policial a nível nacional, e como toda operação policial, há o sigilo envolvido. Ô Paulo, e a gente estava comentando agora há pouco, né, de que as pessoas não têm a percepção do impacto que isso traz para a sociedade, né? E um dos impactos é econômico. Então, obviamente, isso fere as empresas que são donas ali, que produziram aquele conteúdo e estão comercializando, mas, de certa forma, impacta até o Estado, porque se as pessoas não estão assinando streaming, paga menos imposto, né? Isso impacta até o nosso cofre da União. E hoje vocês têm uma perspectiva, se existe algum estudo que mostra qual que seria o tamanho desse rombo, assim, alguma estimativa? Não pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, tá? Já que nossa atuação ela é mais voltada para a inteligência no âmbito policial, né? Então a gente não tem essa mensuração e essa resposta, mas o que você apontou tem completo nexo. A partir do momento que aquele serviço de streaming deixa de receber valores, paga menos imposto, né? E aí, evidentemente, tem menor arrecadação e menor investimento em saúde, educação. Legal. Agora eu vou inverter a pergunta, assim. E vocês têm alguma perspectiva do quanto esses grupos, eles conseguem arrecadar oferecendo esse tipo de serviço? Então, a gente tem algumas informações que foram pontuadas por inquéritos policiais desenvolvidos pelas delegacias, né? Como consequência da Operação 404, toda a ação realizada por uma polícia vai ter uma busca e apreensão ou um bloqueio que está materializado, está calcado em uma ordem judicial. Consequentemente, vai ter um inquérito policial que vai apurar aquele crime crime contra a propriedade intelectual e associação criminosa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e alguns outros crimes ali que aquele inquérito policial deve abarcar. Dentro daquele inquérito policial vai seguir depois os dobramentos. Um deles é quanto cada serviço de Gatunete, ou de streaming falso, ou de qualquer outro tipo de pirataria digital estaria lucrando, né?
teve um serviço nessa operação da fase 8, salvo engano, tinha um serviço que lucrava 1,5 milhões por mês. Nossa. Né? De acordo com uma polícia que nos alertou depois no curso do inquérito policial, desdobramento da 404, falou que um desses serviços de TV Box ilegal faturava isso só naquele estado. Nossa, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E essas pessoas ficam ricas, né? Porque eu imagino que quando as polícias que vocês auxiliam com inteligência vão fazer a apreensão, eles não chegam na casa do cara e apreendem um clipe de papel e uma cueca furada, né? Não, muita coisa. Não, tem inclusive, carros de luxo que foram apreendidos decorrentes da fase 7 da operação, salvo engano, né? Teve um estado que, ao receber nosso reporte de informação, verificou o padrão que o alvo morava, foi fazer um levantamento patrimonial do alvo, e lá viu carros de luxo, condomínio de alto padrão, e realizou, claro, a busca e apreensão na residência e o sequestro daquele carro, que era produto daquele crime. Ô, Paulo, eu sou da periferia, que carro de luxo que é? Porque pra mim luxo é uma Areia 2004, tá ligado? De que carro de luxo você tá falando? Salvo engano, foi um Audi, né? E um Audi, eu não me lembro o modelo, mas era a foto que foi encaminhada aqui pela Polícia Civil, foi bem expressiva, né? Uhum. Agora mudando de pato para gato, nossa, foi horrível esse trocadilho com o GatoNet. Para gato foi horrível. Mas o GatoNet também financia o crime organizado, para além dessas organizações internacionais que a gente já está mencionando aqui. Tem alguma conexão entre o dinheiro do IPTV pirata e outros tipos de crime? Então, Elton, que eu posso afirmar o que a gente conseguiu consubstanciar nos nossos relatórios técnicos, não é? A gente não conseguiu verificar essas vinculações aqui no nosso relatório da 404 fase 8, tá? Então, o que a gente conseguiu verificar foi a autoria, o domínio, como realizar o bloqueio, como derrubar, né? Por enquanto, esses alvos da 404.8 estavam muito mais ligados a uma estrutura criminosa, ao modelo empresarial que se autossustentava. Mas não conseguimos ainda apontar ou ligar com facções criminosas, outro tipo de organização criminosa. E, Paulo, eu vou voltar de novo nesse aspecto, acho que da gente entender como a sociedade se relaciona com o GatoNet, porque acho que isso é tão importante para a gente levar essa mensagem para as pessoas. Porque é isso, né? Muita gente acha que é o jeitinho, ou acha que é inofensível, assim, qual que é a maior falácia que você ouve, assim, sobre o GatoNet, ou que tentam criar uma narrativa sobre um efeito menos nocivo do GatoNet? Não, a maior falácia que a gente escuta é, poxa, a polícia podia estar se preocupando com tanta coisa, está se preocupando com esse desvio, esses R$10 que eu pago para o streaming tal, para GatoNet, que esse dinheiro nem vai deixar aquele streaming mais barato, mais caro ou mais rico, né? Então, mas a gente sabe que não é só isso, é uma cultura criminosa que a gente quer combater. Não é só, uma pessoa só deixar de pagar, não é só isso. É uma cultura com várias pessoas deixando de pagar o direito do artista, pagar o direito daquela propriedade intelectual, deixar de realizar arrecadações, aquela pessoa se tornando vulnerável para malwares, para backdoors instalados, para causar uma possível pane ou desestabilização do sistema de telecomunicações locais. Então, há vários crimes envolvidos nesse ecossistema digital do que você só deixar de pagar um streaming. Uou.